Hoje eu trago uma palavra que, assim, o irmão Glauber falou, ó, o que tiver no seu coração. E há muito tempo vem no meu coração uma palavra que, assim, que serve para todos nós. Primeiramente, eu medito na palavra primeiramente para mim, né? Primeiramente para mim. Então, eu trouxe essa palavra que está em Mateus 8, 18, do 18 ao 22, que ele vem nos explicar, ele vem nos ensinar, né? Jesus vem nos mostrar como devemos segui-lo. E ele mostra não como, mas o que vai acontecer, o que está acontecendo hoje que nos impede de seguir a ele. O que nos impede de seguir a Cristo? Então, na verdade, ele vem mostrar os obstáculos, né? O que a gente coloca primeiro na frente antes de seguir, de aceitar Jesus. Né? Então, ele fala aqui na palavra. E Jesus, vendo, né, Mateus 8, 18, ele fala. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximou-se dele um escriba e disse: Mestre, aonde? Grave bem essa passagem. Eu sou professora, eu gosto muito de analisar essas coisas. Aonde quer que fores, eu te seguirei. Veja que a palavra onde aí, sintaticamente, ela significa movimento. A palavra onde, ela significa movimentar-se, ou seja, do verbo andar, chegar, ir, não é? Então, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha como é que ele fala aí. Não tem onde reclinar a cabeça. Onde, em algumas versões, o onde aí vai ser um lugar fixo. O onde ele não se movimenta. O onde é lugar fixo, morada, parado, não é? Sintaticamente falando, esse onde aí, ele não vai para lugar nenhum. Ele é sinônimo de morada, né? Continuando, ele vem. E o outro de seus discípulos disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os seus mortos sepultar os seus mortos. Então, o que Jesus ele nos mostra aí nessa palavra? O que ele nos mostra? Ele vem agora. O que ele vem nos mostrar aí? Meditando nessa palavra, eu vejo uma conexão. Ele vem nos ensinar sobre acerca de situações que nos impedem de segui-lo. Mesmo de fazer a sua obra, ele vem explicar, ele não está rejeitando essas pessoas. Ele está mostrando o que nos impede de seguir a Cristo, de aceitá-lo propriamente dito. E eu vejo situações emocionais, eu vejo situações financeiras, né? Eu vejo a preocupação desses indivíduos aqui com problemas, preocupações com aflições que possam surgir. Ou seja, eles priorizam primeiramente resolver questões, né? Questões familiares, questões financeiras, questões pessoais antes de aceitar a Cristo, né? Então, o que vai acontecer aí? Eu imagino aqui o escriba, né? Primeiramente, porque Jesus, ele vinha de uma grande jornada, né? A gente sabe que antes de Jesus chegar até aqui, ele vinha de
lugares de caminhadas, de uma jornada de cura, de libertações, de ensinamentos. Jesus, ele vinha de uma jornada de transformações de vidas, né? Ele passa por locais, e lá em Lucas a gente vê que ele vai e cura o jovem endemoniado. Em Mateus, aqui antes, a gente vê que ele vem da cura da sogra de Pedro, do centurião, da cura do empregado do centurião. Então, ele já vinha de uma jornada. E primeiramente, eu vejo que esse escriba, ele possa ter acompanhado Jesus, né? Estar seguindo ele nesses locais, nessa caminhada, nessa jornada. E eu acho que ele, propriamente dito, ele não deva ter entendido bem a realidade do propósito verdadeiro do Senhor Jesus aí, da importância, né? Da importância dele. Porque aqui, lá no versículo 18, ele fala do escriba, né? Lá no 20, no 19, perdão, nas versões ele fala, aproximou-se dele um escriba. O escriba aí, ele não relata aqui o grau desse mestre da lei, não é? Se ele era um especialista, se ele era um intérprete da lei, ele não fala aqui, ele não diz. Mas nós sabemos que esses mestres da lei, eles eram homens acostumados, né, a um conforto, né? Eles tinham a sua posição, né? O seu apostolado, eles tinham uma posição de conforto. Então, quando ele chega para Jesus e fala, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus, eu estou aqui, conjecturando aqui, porque esses homens, estando com Jesus, né, nessa jornada, ficaram maravilhados com tudo que viram, né? Ficaram maravilhados com o que Jesus estava fazendo nessa jornada até chegar ali, né? Eles ficaram entusiasmados, né? Creio que eles ficaram entusiasmados. Mas, quando a gente vem aqui no versículo 18, antes eu quero chamar um pouco a atenção aqui, nesse versículo 18, que ele fala aqui, ó, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Ou seja, Jesus estava mudando de direção. Ele estava mudando de direção. Ele tinha acabado de realizar vários milagres, curas. Então, ele realizou o que ele tinha que realizar naquele momento, naquele local. Mas ele pede que a multidão ele passe para outra margem. Ou seja, aqui eu já realizei o que eu tinha que realizar. Eu quero ir buscar mais. Eu quero ir buscar mais. Então, ele fala, passe a multidão para o outro lado da margem. E outra coisa, Jesus, ele muda de direção, mas ele não muda sozinho. Ele traz a multidão junto com ele. Ele traz a multidão acompanha Jesus, né? E Jesus é que vai buscar. Eu vejo aqui que um Jesus que está sempre nos buscando a segui-lo, que está sempre conosco. Ó, vou mudar a tua direção, mas não vou mudar a tua direção para te prejudicar, não. Eu vou mudar a tua direção para você melhorar, para você crescer a sua visão, para você não se acomodar. Como eu falei lá no início, o aonde é movimento. Ó, eu não vou ficar parado, tá? Ele já está avisando. Eu não sou um Deus que fica parado, eu sou um Deus que estou me movimentando, né? Aleluia, Jesus, oh glória, eu sou um Deus que ajo. Eu não paro um instante. Você pode se acomodar, mas eu não. Eu estou vendo lá na frente. Eu estou do outro lado da margem. Oh, aleluia, Jesus. Quem quer ir no outro lado da margem comigo, com Jesus? Eu já vou. Eu estou indo sempre. Estou mudando sempre. Estou indo sempre com Ele. Porque o que se trata aqui é sobre nós. É sobre os que fazem a obra do Senhor, né? Sobre famílias, pais. Eu não posso me acomodar com o tempo de hoje. Não dá para ficar acomodado nesse tempo, gente. Não dá para se acomodar. Então, Jesus, quando ele muda, ele não muda sozinho.
Ele traz a multidão com ele, porque ele quer que a gente ande com ele. Ele quer que a gente ande com ele. Então, voltando aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu... Isso. E disse Jesus para o escriba: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu entendo que ele deve ter ficado entusiasmado com tudo que viu. E que o coração dele se encheu de emoção com tudo que ele viu Jesus fazer. Com tudo que aqui você vê que no versículo 21, e outros de seus discípulos está acompanhando ele, está seguindo ele onde ele vai. Né? Não seria um dos 12, mas seria uns que estão ali acompanhando uma hora ou outra. Ah, Jesus está ali, vou estar lá com ele. Né? Então, é uma pessoa, eu conjecturando aqui, e deva ser, que está andando com ele nesses locais, que ele está realizando esses milagres, está realizando essas maravilhas. Né? E essas pessoas, elas se emocionam com o que Jesus faz. Nossa, eu quero isso para mim, eu quero estar perto de Jesus. Eu quero estar perto desse homem que, nossa, cura o leproso, cura o endemoniado, nossa, faz o paralítico andar, eu quero estar aqui com ele. Será que quer mesmo? Será que quer mesmo? Será que esses homens queriam mesmo Jesus? Será que era o que Jesus estava fazendo? Será que eles queriam seguir a Cristo ou queriam absorver o que Jesus estava proporcionando? Né? Será que eles estavam entendendo realmente o propósito? O que o Senhor Jesus realmente estava pretendendo realizar com aquelas obras? Seguir a Jesus não é só viver de emoção. Seguir Jesus não é, ai, aleluia, hoje só na igreja. Não, seguir Jesus sabe, é você se aprofundar na palavra. Não é só, né, ficar na superfície. É você se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar e não deixar a palavra parada. Né? Não pegar a Bíblia abaixo do braço, chegar, fui para a igreja, chegar, guardei minha Bíblia. Não, é ir para a igreja, trazer Jesus para casa, levar, ir para qualquer lugar. Seguir Jesus não é momento, não é modismo, né? As pessoas hoje, seguir Jesus para as pessoas hoje está sendo um modismo geral. Ah, eu sou crente, evangélico, crente, meu filho, crente é aquele que segue a Jesus, é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Crente é isso. Quem crê em Cristo Jesus. Hoje todo mundo diz que é crente. Né? Agora eu quero ver se é aquele crente, né? Vamos lá, Jesus, eu estou com Jesus na riqueza, na pobreza, na derrota, na vitória, ganhando, perdendo, né? Levando Jesus para os meus filhos, levando Jesus aonde quer que eu for. Eu tenho que ser a imagem do Senhor, aonde quer que eu vá. Eu não posso... Moda é aquilo, é aquela coisa que dá e passa. Acabou o modismo. Então, a gente não pode ter Jesus como modismo. Eu não posso chegar, vou seguir Jesus e vou seguir Jesus de qualquer maneira. Vou aceitar Jesus hoje, de qualquer maneira, e vou... Eu ensino isso para o meu filho, eu ensino isso para a minha família. Não deixo de ensinar, entendeu? A gente tem que falar de Jesus sempre. O ensino é repetitivo. O ensino é repetitivo. A gente não pode cansar de levar a palavra, de buscar o Senhor Jesus, porque é como eu falei, Jesus é movimento. Se a gente parar e se acomodar, a gente vai perder a essência, vai perder a verdadeira essência, que é o que o Senhor Jesus está colocando, está nos ensinando aqui. Olha, filho, você não pode perder essa essência. Você quer o quê? Conforto? Você acha que me seguir é conforto? Você acha que é só esses eventos? Não, eu tenho um propósito maior. O propósito do Senhor aqui é a salvação,
É trazer o reino para perto. É trazer o reino para perto. É ensinar a obra. É ensinar a palavra. Né? E mostrar que só Cristo salva. Só Ele salva, em nome dEle. Só o nome dEle salva. Então, é se aprofundar no sobrenatural mesmo do Senhor. É renunciar a si mesmo. É quando você renuncia aos seus desejos, é quando você renuncia ao pecado, né? Então, seguir a Jesus é isso. Jesus, ele vai direto ao ponto quando ele fala para o escriba. Ele vai direto ao ponto. Filho, olha só, me seguir não é ficar parado. Você não tem lugar para descansar, entendeu? Não tem lugar para descansar. Isso aqui é a visão do reino. Você está disposto a me seguir? É isso que Jesus está falando. Ele vai direto ao ponto. Ó, tu está disposto a me seguir? Em outras palavras, né? Ele fala das raposas, das aves, que têm onde pousar, sai de manhã e volta, tem aquele lugar quentinho para ficar com a família, acomodado. Ó, reino não é isso não. Tudo bem, nós temos a família, mas a gente está vendo o lado é do seguir Jesus, é do acomodar. E aquele escriba, né, que perguntou aqui ao Senhor Jesus que queria segui-lo, ele como doutor da palavra, a gente olha pelo lado do servir, né, na obra. Um escriba, ele é um professor, ele é um doutor da lei, então ele vai sair como os discípulos para ensinar a palavra. Seja onde for, passe o que passar. É isso que Jesus está dizendo, ó. Na versão de Lucas, né, 57, ele já diz que Jesus ele olha para a pessoa, olha bem para ela. Jesus é maravilhoso, ele já está olhando o coração da pessoa, ele já sabe até o que aquela pessoa vai falar ou vai dizer. Né? Ele já vê. Então, as perguntas de Jesus são categóricas, ele já sabe o que está acontecendo ali. Ele já sabe. Possa até ser a Bíblia que não relata que o escriba largou tudo e seguiu ele. Mas sendo uma pessoa de posses, pode até ser que sim. Mas ele está alertando, ó, tá vendo esse conforto aí? Você não vai ter. As raposas e as aves têm lugar seguro, cativo para voltar, para ficar, né? Lugar de calmaria. Isso remete também a não abrir mão, né? Não abrir mão de aceitar Jesus, não abrir mão. Ou seja, ele diz também essa visão de Jesus aqui, no meu entender, ele mostra para a gente que não nos isenta das dificuldades, não é? Porque as aves, até ela achar comida e voltar para o seu ninho, ela demora, né? Ele mostra que, ó, me seguir, me aceitar, não nos isenta das dificuldades, das aflições, dos aborrecimentos. Mas, ó, o foco aqui é o reino. O foco é o reino. Não são os covis e os ninhos do mundo. E muitas das vezes se disfarçam de promiscuidades, né? De calmaria, lentidão, de engano. E a gente não pode ficar parado, não pode se acostumar. Precisamos ir para o outro lado da margem, né? Lógico que Deus, né, ele quer que a gente tenha conforto, que a gente conquiste materiais, que a gente tenha a condição de viver uma vida estável, não é? Mas segui-lo e aceitá-lo é primordial. Segui-lo e aceitá-lo, primeiramente, é o que ele está pedindo aí. Precisamos, em primeiro lugar, aceitá-lo. Ou seja, Mateus, aqui, voltei um pouco, Mateus 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é o reino, é a busca do reino aí. Primeiramente, coloque-se, então, antes do bem material, do conforto,
não é? Antes, venha me buscar. Venha para a igreja, não venha fazer primeiro campanha financeira ou, sabe, milagre. Venha me buscar primeiro, porque o reino é mais importante. O reino já está aqui, né? Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. É o que ele ensina lá no nosso Pai Nosso. Então, a nossa preocupação é trazer o nosso reino onde nós estamos. Seja em casa, na igreja, o reino é a prioridade. Aqui ele mostra, o meu reino é prioridade. Então ele está olhando as pessoas, ó, quero te seguir. Aí ele olha, tá, você vai me seguir? Aí ele vem aqui. E outros de seus discípulos, que primeiramente vai sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, segue-me. Jesus não dá nem, ó, ele fala, me permita-se eu sepultar o meu pai, Senhor. Jesus olha para ele, segue-me, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Então, nossa, mas como assim? Como assim? Se alguém vier após mim, né, negue-se a si mesmo e siga-me, né? Lucas 9:23. O que vai acontecer aí? Sepultar o pai nessa época, não é que Jesus ele não dê importância. Aqui eu vejo um Jesus que está buscando, que está mostrando verdadeiramente para essa pessoa o que é segui-lo, o que é aceitá-lo, o que é permitir que ele faça parte primeiro da sua vida. Nessa época, é uma época onde cultural, né? Era cultural, sagrado, era um sagrado você sepultar alguém da família, né? Era sagrado você ficar em luto pela família, alguém da família. Jesus sabe que, né? Ele não questionou quanto a isso. Ele não questionou sobre essa visão dele, tô triste. Não, mas ele está mostrando aí que a prioridade, a importância é o que ele acabou de falar, eu vou te seguir. Então, a prioridade é você me seguir. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Né? Olhando, trazendo no caso, para a nossa espiritualidade, para o espiritual de hoje, na atualidade de hoje, a gente deixa o reino de Deus por questões que não vale a pena. Meu marido ficou triste, meu marido não fala mais comigo, meu marido não quer vir para a igreja porque, olha, seu marido respeita a visão do seu marido, busque a Deus você, a salvação, filha, é individual. Busque primeiro por você. Busca por você. Busca por você, porque a prioridade é você. Porque às vezes você vai perder, né? Você vai perder a comunhão com Deus por coisas que não valem a pena. Os mortos aí, aqueles que espiritualmente, né, espiritualmente falando, estão mortos, né, em pecado, né? Não estão preocupados com o reino de Deus. Deixa que esses mortos enterrem os seus mortos. Aqueles que não entendem o que você está escolhendo, o que você está passando, o que você está escolhendo de agora em diante. Né? Então, Deus, ele está, eu sou mais importante que isso aí. A morte em mim é vida. A morte em mim é vida. Se você me escolhe me seguir, não pode parar tudo. Não, peraí. Jesus, espera aí um pouquinho, que eu vou ali resolver uma questão com a minha família, depois eu volto aqui para o Senhor. Jesus, olha, eu tenho umas festas para ir, tenho umas coisas da carne que eu preciso, né, colocar para fora para poder depois te aceitar. Gente, Jesus não é nosso empregado, não.
né? Jesus, ele não está ali. Nossa, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Nós estamos aqui pela misericórdia, obra e graça do Senhor Jesus. Então, quando eu escolho seguir ao Senhor, eu escolho a minha salvação, né? É a busca, eu escolho uma busca, eu escolho a verdade, eu escolho a vida, né? Eu escolho o primeiro reino. Então, quando eu resolvo tudo primeiro e deixo Jesus para um segundo plano, eu estou morrendo espiritualmente. Eu estou morrendo espiritualmente. Então, quando eu decido, primeiramente, o reino de Deus, eu estou nascendo, eu estou enriquecendo, né? Na palavra, eu estou trazendo o meu espírito, a minha alma, né, para Deus. Eu estou ganhando. Então, essa palavra nos faz lembrar, nos traz de volta, né, a lembrança que o passado, ele vai ficar para trás. Eu não posso voltar. Se eu decido hoje seguir a Jesus e no meio do caminho eu volto, mas ainda Deus, pela sua misericórdia, ele ainda continua nos esperando. Ele ainda nos dá a segunda, a terceira. Mas até quando a gente vai ficar nessa dúvida? Ah, não, Senhor, eu vou primeiro resolver algumas questões e volto. Ah, quando eu ficar mais rico, eu sigo a Jesus, porque aí, né, eu não vou abrir mão de algumas coisas mais sérias para ficar com Jesus. Eu acho que quando a gente escolhe, a gente aceita seguir a Jesus por todos os motivos, a gente toma uma decisão única, né? Eu decido a quem eu estou servindo. Eu decido que só tem um único Deus e Salvador na minha vida. Então, não vai ser um parente, não vai ser alguém do trabalho que vai mudar essa minha opinião. Se mudar, irmão, você não aceitou Jesus de verdade, né? Você é aquele escriba que é o oba-oba da emoção. Ah, Jesus é hoje, amém, aleluia. E amanhã você, não, peraí. Ai, não, eu prefiro aqui minha cama quentinha. Vigília? Não tô com sono. Que isso? Aí não lembra, né, que passou antes de várias noites, né, antes de Jesus encontrar ele, né? Não lembra disso, entendeu? Não lembra da palavra que ouviu, de todas as coisas, de todas os livramentos que Deus deu, né? Então, isso vai ficando esquecido. Então, quando Jesus parou, eu sou Deus de movimento, eu quero que vocês passem para a margem comigo, ele está dizendo, você não vai ficar parado, não pode ficar parado. Ou eu faço a obra, ou eu tenho um tempo com Deus para meditar, para ler a Bíblia. Gente, ler a Bíblia, ter recursos que façam você estar sempre perto do Senhor. Entendeu? Está sempre perto do Senhor. Ah, então eu não vou ver nada. Não é para você ficar alienado. Não é isso. Você precisa sim estar a par das coisas que estão acontecendo, para que você, né, não fique à mercê de outros que possam te desviar do caminho, né? Ah, porque eu vi isso na rede social. Quanta gente tem um Deus de rede social? Que prefere seguir alguém de rede social, gente, e não lê a palavra, que é o mais importante. Eu acho que isso aqui é o nosso influence, né? Nosso digital influence está aqui, ó. É esse aqui que a gente segue, né? Opa, Jesus, beleza. Quantos compartilhamentos isso aqui vale? Quantos que a gente pode compartilhar? Ó, hoje vai ter vigília, vamos compartilhar para todo mundo. Vamos, ó, compartilha. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, ensinamento, né?
O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Né? Conhecimento da palavra, primeiramente da palavra, né? Do ouvir a palavra do Senhor. Vamos compartilhar coisas do Senhor, né? Isso aqui é um meio tanto de destruição, mas se a gente usar ele como meio de libertação, ele funciona. Porque o que o diabo tem feito hoje é inverter os princípios. É pegar a palavra do Senhor e inverter, né? Porque lá em Jó ele fala, ele conhece a palavra. Ah, eu sei. Ele conhece a palavra, mas não conhece os nossos pensamentos. Então, que nós possamos ser bons influenciadores da palavra, que nós possamos realmente decidir ir aonde Jesus for, ser direcionados por Jesus. Vamos sempre estar passando para outra margem, né? Ah, eu evangelizei hoje aqui, falei da palavra hoje. Ah, depois, não, vamos continuar falando, não é? Continuar falando. Então, quando o irmão Glauber me chamou, meu Deus, eu só falo para criança, eu amo, né? Falar para criança, eu dou a palavra para criança, eu ensino a criança. Mas assim, eu leio muito a Bíblia, eu sempre dou a palavra para as irmãs quando vem aqui em casa, a gente ora lá na igreja, assim, quando a gente está em grupo, né? Agora, eu passei para outra margem, literalmente, entendeu? Passei para outra margem, certo? E aonde Jesus me direcionar, eu estou indo com ele. Eu não vou ficar, não, eu vou junto. Quando eu falar, ele não vou precisar nem falar. Quando ele falar assim, segue-me, eu tô aqui. Tô aqui. Aonde o Senhor me chamar, me colocar, para onde o Senhor for, eu vou. E eu tô pensando aqui, eu tô vendo aqui, ó, lendo a palavra, me recordei porque imagina esse escriba, logo depois dessa passagem, aqui em Mateus, Jesus vai para onde? Para outra margem, ele vai apaziguar uma tempestade. Jesus ele vai estar lá com os discípulos, os escolhidos, no barco, na tempestade. Imagina esse escriba se fosse com ele. Não ia dar para ele. Não ia dar. Então Jesus ele sabe aonde ele vai, ele sabe o que ele fala, né? E sempre que a gente possa ter essa sensibilidade, né? De não se acomodar. Nossa, eu estou acomodada hoje eu não li a Bíblia. É essa calmaria que ele está falando, né? Da raposa na toca, escondida, tá quentinha. Fica lá, depois eu saio. Não, não. Nós temos que ser abrasadores, né? Nós temos que ser abrasadores. Então, que a gente não se acomode. Não se acomodar na palavra, não se acomodar em ajudar um irmão próximo, não se acomodar com os nossos filhos, sempre estar ensinando a palavra, né? Que como pais a gente também não pode se acomodar nessa questão de ensinar os nossos filhos sobre a palavra, porque o mundo está aí. Se a gente não ensinar, quem vai ensinar é o celular. Quem vai ensinar são os colegas que estão na faculdade, na escola, que não são convertidos. Nós estamos preparando os nossos filhos para que eles passem para outra margem, que é qual? É levar a palavra lá dentro, é ser um diferencial ali. A gente não pode se acomodar. Adulto, velho, criança, não é para se acomodar. Jesus, ele está falando aqui, ó. Não é. É aonde vocês vão estar amanhã? Aonde vocês vão estar amanhã? Vocês vão estar em movimento. Vocês vão estar, com certeza, fazendo algo
em relação ao reino do Senhor, trazendo o reino para nós, trazendo o reino para a terra, né? Ele já está na terra, ele já está. É só a gente levantar a mão que a gente alcança esse reino, né? Ele está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. E aqui eu deixo essa palavra e agradecimento, né, ao irmão por essa oportunidade e que foi muito rico para mim também. Amém, glória a Deus.